Tem lugares que não deixam a gente ir embora direito. Meu nome é Rafael e durante 3 semanas eu trabalhei como técnico de inventário num antigo hospital psiquiátrico desativado. Fica no interior, numa cidadezinha chamada Santa Clara, que nem aparece direito no mapa. Daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, onde o tempo parece ter parado nos anos 80. A prefeitura tinha comprado o prédio para transformar em centro cultural, algo para atrair turismo, e alguém precisava catalogar tudo que estava lá dentro antes da reforma começar. Documentos, móveis, equipamentos médicos antigos, tudo. Trabalho simples, meticuloso, que pagava razoavelmente bem. Eu tinha acabado de me formar em arquivologia e precisava de dinheiro para pagar aluguel atrasado. Aceitei sem pensar muito, sem pesquisar sobre o lugar. O prédio tinha 4 andares e mais de 100 anos de história. Foi inaugurado em 1912, funcionou até 1994, quando fechou por falta de verbas e denúncias que nunca foram totalmente esclarecidas. Dava para sentir o peso daqueles anos todos. As paredes eram daquele verde hospitalar desbotado, com manchas de umidade que pareciam mapas de países que não existem. O cheiro era uma mistura de mofo, papel velho e algo metálico, medicinal, que eu nunca consegui identificar completamente. Durante o dia, com a luz amarelada entrando pelas janelas sujas de poeira acumulada, o lugar era só triste, melancólico. Parecia apenas um prédio velho esperando ser esquecido. À noite, quando eu ficava até mais tarde fazendo hora extra para terminar logo o serviço, a atmosfera mudava completamente. Minha rotina era tranquila nos primeiros dias. Eu chegava às 8 da manhã, pegava as chaves pesadas com seu Martim, o zelador aposentado que morava numa casinha ao lado, e subia para o 2º andar, onde ficavam os arquivos administrativos. Salas e mais salas cheias de estantes metálicas, pastas empilhadas até o teto, documentos amarelados pelo tempo. Eu separava por categoria, fotografava cada página importante, anotava tudo numa planilha detalhada. O silêncio era profundo, quase físico. Às vezes ouvia o vento assobiando pelos corredores longos, ou uma goteira distante pingando num ritmo irregular. O prédio rangia, como prédios velhos fazem, gemendo sob o próprio peso. Eu ligava o rádio do celular para não ficar só no silêncio, mas o sinal era fraco lá dentro, chiava muito, então acabava desligando e trabalhando em silêncio mesmo. No 3º dia, por volta das 3 da tarde, eu encontrei uma porta entreaberta no final do corredor leste. Tinha absoluta certeza que ela estava fechada quando passei de manhã, porque eu tinha testado todas as maçanetas, anotando quais salas estavam trancadas. Fui até lá, empurrei devagar. As dobradiças chiaram alto no silêncio. Era uma antiga sala de enfermagem. Macas enferrujadas, encostadas na parede, armários de vidro vazios com prateleiras tortas, uma pia de porcelana rachada com torneira pingando lentamente. Nada demais, só abandono e decadência. Fechei a porta com cuidado e voltei para o trabalho, mas aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Vento, eu pensei. Ou a madeira empenada com a umidade. Prédios velhos fazem isso o tempo todo. Nada demais. 2 dias depois, numa manhã de sexta-feira, eu estava catalogando fichas médicas antigas quando percebi que uma pilha específica tinha mudado de lugar. Eram fichas dos anos 60, amareladas, com aquela letra cursiva apertada. Eu tinha deixado ela na mesa de madeira do lado esquerdo, ao lado do meu caderno. Agora estava do lado direito, perfeitamente alinhada. Tinha certeza absoluta. Eu sou metódico, sempre fui. É por isso que escolhi essa profissão. Olhei em volta, o coração acelerando levemente. Estava sozinho. Seu Martim só vinha no final da tarde para trancar o portão principal e fazer a última ronda. Respirei fundo. Cansaço, pensei. Eu estava dormindo mal desde que comecei o trabalho, acordando no meio da noite, sem motivo aparente, com a sensação estranha de ter esquecido algo importante.
Devia ter movido as fichas durante o trabalho e esquecido. A mente prega peças quando estamos cansados. Mas começou a acontecer com mais frequência. Pastas que eu deixava numa ordem cronológica apareciam reorganizadas alfabeticamente. Uma cadeira que estava encostada na parede, de repente no meio da sala, como se alguém tivesse sentado ali e levantado com pressa. A porta da sala de enfermagem aberta de novo. Sempre a mesma porta, sempre entreaberta, nunca escancarada. Comecei a prestar mais atenção obsessiva. Comecei a anotar onde deixava cada coisa, tirava foto com o celular antes de ir embora. No dia seguinte, algo estava diferente. Não era imaginação, não era cansaço. Alguém ou alguma coisa estava mexendo nas coisas durante a noite, ou nos momentos em que eu saía para almoçar. Foi numa quinta-feira, quase 7 da noite, que aconteceu o primeiro impacto real. Eu tinha ficado até mais tarde para terminar um lote grande de documentos, queria fazer hora extra, ganhar um pouco mais. O prédio estava escuro, só as lâmpadas fracas do segundo andar acesas, piscando de vez em quando. Silêncio total lá fora, nenhum carro passando na rua, nenhum cachorro latindo. De repente ouvi uma voz, baixa, distante, mas clara o suficiente, vinha do andar de cima. Uma voz feminina, calma, monocórdica, como se estivesse lendo algo em voz alta, sem emoção. Congelei na cadeira, a caneta parada no ar. Fiquei ouvindo, tentando identificar. As palavras eram meio abafadas pela distância, mas reconheci o ritmo, a cadência. Eram nomes, datas, números. Como se alguém estivesse lendo fichas médicas em voz alta, uma após a outra, metodicamente. Levantei devagar, o coração batendo forte no peito. Subi as escadas de cimento, cada passo ecoando. O terceiro andar era onde ficavam os antigos quartos dos pacientes internados. Corredores compridos e estreitos, portas numeradas de 1 a 42, janelas altas com grades enferrujadas. A voz continuava, sempre na mesma cadência. Vinha de uma sala no fundo do corredor direito. Cheguei perto, pisando devagar. A porta estava fechada, mas a voz era clara agora. Maria Conceição Santos, 23 anos, admitida em março de 1967. Diagnóstico e parou. Silêncio absoluto, cortante. Esperei, a respiração presa. Nada, apenas o vento nas janelas. Abri a porta com a mão tremendo. O quarto estava completamente vazio, sem móveis, sem nada. Só poeira espessa no chão e uma janela fechada. Fechada. Não aberta como eu esperava. Mas na parede lateral, alguém tinha escrito com giz branco, letra grande e trêmula. Não esqueça os que ficaram. Saí dali correndo, tropeçando nas próprias pernas. Desci as escadas pulando degraus. Peguei minha mochila e saí sem trancar nada. Cheguei em casa tremendo. Tomei um banho quente longo, tentei me acalmar. Naquela noite, não consegui dormir mais de 2 horas seguidas. Ficava pensando, quem tinha escrito aquilo? Quando? Como? Será que já estava lá e eu não tinha visto antes nas vezes que passei por aquele corredor? Mas eu tinha certeza que não. Certeza absoluta. No dia seguinte, voltei. Precisava do dinheiro e também tinha uma parte de mim que precisava entender. Subi até o terceiro andar com o sol da manhã entrando pelas janelas. Tudo parecendo normal, quase banal. Abri a porta do quarto. A parede estava limpa, completamente limpa. Nenhuma palavra, nenhum rastro de giz, nem mesmo aquele pó branco que fica quando você apaga. Passei a mão na parede. Nada. A textura normal da tinta velha e descascada. Será que eu tinha imaginado? Será que tinha entrado no quarto errado, no desespero da noite anterior? Fui em todos os outros quartos daquele andar, um por um. Nenhuma escrita. Nada. Foi depois disso que o hospital começou a responder de verdade, como se minha presença tivesse acordado algo que estava dormente. Sons de passos no andar de cima, sempre quando eu estava sozinho no segundo andar. Passos regulares, pesados, de alguém caminhando devagar pelo corredor.
portas se fechando sozinhas no final dos corredores, aquele barulho característico de madeira contrabatente. Uma vez, ouvi claramente o barulho de uma maca sendo arrastada, metálico, rangendo nas rodas enferrujadas, vindo do primeiro andar. Subi correndo, precisando ver. Nada, só silêncio e poeira dançando na luz que entrava pelas janelas sujas. A temperatura começou a mudar também de forma inexplicável. Tinha salas que ficavam geladas sem motivo, mesmo no meio da tarde quente de novembro. Eu entrava e meu hálito saía em vapor, via a condensação na frente do rosto. Outras salas eram abafadas, quentes, sufocantes, com um cheiro adocicado e doentio que grudava na garganta. Comecei a sentir que o hospital estava vivo de alguma forma. Não de forma agressiva ou violenta. Era mais como se ele estivesse tentando me mostrar algo. Me fazer lembrar de algo que eu não tinha vivido, mas que estava gravado nas paredes, no chão, no ar denso. Faltavam 3 dias para o trabalho terminar quando aconteceu o pior. Eu estava no porão pela primeira vez, onde guardavam os registros mais antigos do hospital. Arquivos empoeirados dos anos 40, 50, 60. Anotações médicas escritas à mão com tinta permanente. Relatos detalhados de tratamentos que hoje seriam considerados tortura. Eletrochoques sem anestesia. Isolamento prolongado. Experimentos com medicamentos não testados. Enquanto lia aqueles relatos, comecei a ouvir vozes. Muitas vozes. Um murmúrio constante, como se viesse de dentro das paredes de pedra. Não eram palavras claras. Era mais um lamento coletivo. Um eco. Como se o prédio tivesse gravado o sofrimento de décadas inteiras e estivesse devolvendo agora, aos poucos, como uma fita cassete tocando em câmera lenta. Larguei tudo e subi as escadas correndo, precisando sair dali, precisando de ar. Mas quando cheguei no primeiro andar, o corredor estava diferente. As portas estavam todas abertas. Todas as 42 portas dos quartos, e de dentro de cada um vinha uma luz fraca, azulada, pulsante, como luz de televisão antiga. Comecei a andar, fascinado e apavorado ao mesmo tempo. Olhei dentro de um dos quartos. Havia alguém deitado na cama enferrujada, uma silhueta humana, sem rosto definido, só contorno, só presença. Me virei para o corredor. Em outro quarto, a mesma coisa. Pessoas deitadas, silenciosas, imóveis, presentes e ausentes ao mesmo tempo. Tentei correr para a escada, mas os corredores pareciam se alongar enquanto eu me movia, como naqueles sonhos onde você corre, mas não sai do lugar. Eu andava e andava, mas a porta da escada não chegava nunca. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. Comecei a sentir tontura, a visão ficando embaçada nas bordas. As vozes aumentaram. Não eram agressivas, não eram ameaçadoras. Era mais como um coro baixo, uma súplica silenciosa. Não esqueça. Não esqueça os que ficaram. Não esqueça. Não sei quanto tempo passou. Minutos, horas. Quando recuperei a consciência plena, estava do lado de fora do prédio. Sentado no chão de terra batida ao lado do meu carro, com a chave do portão apertada na mão com tanta força que deixou marca. O sol estava nascendo, tudo rosa e laranja no horizonte. Meu carro estava exatamente onde eu tinha deixado na tarde anterior. Entrei com as pernas bambas, liguei o motor com mãos trêmulas e fui embora, sem olhar para trás. Não voltei para pegar minhas coisas, minha mochila, meu caderno de anotações. Liguei para o contratante no dia seguinte, voz ainda tremendo, disse que tinha tido uma emergência familiar grave e não poderia concluir o trabalho. Ele ficou irritado, ameaçou não pagar o que faltava. Não me importei. Nunca mais falei sobre o que aconteceu lá dentro com ninguém. Já faz 8 meses desde aquela noite. Às vezes, quando estou quase dormindo, naquele estado entre vigília e sono, ouço aquele murmúrio de novo. Baixinho, distante, como se viesse de muito longe, de outro lugar, de outro tempo.
Acordo no meio da noite com o coração disparado e tenho certeza absoluta que tem alguém em pé no canto do quarto, parado, me observando em silêncio. Mas quando acendo a luz com mãos tremendo, não tem nada, só o silêncio pesado da madrugada. E aquele cheiro, mofo, papel velho e metal, sempre aquele cheiro. Tem dias que penso que foi tudo sugestão, cansaço extremo, minha mente pregando peças depois de passar semanas naquele lugar pesado. Que li tantos relatos perturbadores que meu cérebro criou as experiências para processar o horror. Mas tem dias que sei, no fundo da alma, que foi real, que o hospital guarda ecos verdadeiros, ecos de quem passou por ali, ecos de quem sofreu em silêncio, de quem foi esquecido pela família, pela sociedade, pela história. E que, de alguma forma que não consigo explicar, aqueles ecos ainda estão lá, esperando, querendo ser ouvidos, precisando ser lembrados. Eu ouvi, eu vi, e agora, não importa quanto tempo passe, não consigo esquecer.